grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Isaías, capítulo 9, versículo de número 2. Desde já quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Este programa é mais uma edição da programação das quartas-feiras, das 21h30 às 22h30, programa Confiando em Deus. A nossa confiança sempre deve estar no Senhor. Desde já queremos enviar uma saudação calorosa ao nosso pastor Jairo Teixeira, pastor do campo eclesiástico aqui de São Miguel dos Campos. Ele que é o idealizador, juntamente com a sua esposa, irmã Miriam, destas programações tão abençoadas e abençoadoras para as vidas, a qual estão do outro lado, os nossos amigos internautas, que estão sempre ouvindo a mensagem da Palavra de Deus. Desde já queremos também pedir que você compartilhe esta programação para que muitas vidas possam ser alcançadas pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também queremos estender uma saudação bem calorosa aos nossos amados companheiros, presbíteros, dirigentes de congregação, todo o corpo de obreiro que faz a Assembleia de Deus aqui em São Miguel dos Campos, diáconos, auxiliares, porteiros, professores de escola bíblica, todos aqueles que fazem a Igreja Assembleia de Deus aqui em São Miguel dos Campos. E também a você, internauta. Deus abençoe poderosamente. Deus tem uma palavra ao vosso coração. Desde já queremos dedicar-lhe uma mensagem musical, a qual estaremos ouvindo a partir de agora, para deleite da nossa alma, do nosso espírito, em nome do Senhor Jesus. Entrei no templo, dobrei os meus joelhos para conversar com o Senhor. Desiludido do mundo, no peito um sofrer profundo, sem paz, sem fé, sem amor. Senti o meu pecado e o grande mal que ele me fez. Mesmo sem ter merecido, estava arrependido, pedindo perdão mais uma vez. Porém, Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho, de meu Jesus o carinho, a minha alma de novo alegrar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Jesus não esquece o pecador que padece, mas não tem alegria em pecar. Então senti de mansinho, de meu Jesus o carinho, a minha alma de novo alegrar. Agora sou um novo crente, olhando só para frente, feliz, feliz com Deus, sigo a cantar.
só para frente. Feliz, feliz com Deus, sigo a cantar. Graças a Deus, que hino maravilhoso, fala aos nossos corações, Oséias de Paula. Desde já, meus queridos e amados ouvintes, internautas, queremos apresentar nossa visita de hoje. Estamos aqui com a presença do evangelista Milton Ferreira, ele que é um dos pastores das nossas maiores congregações aqui no campo eclesiástico, em São Miguel dos Campos, e tem total confiança no nosso pastor Jairo, e tem sido uma bênção aqui para o campo em São Miguel dos Campos. Desde já quero facultar a oportunidade ao pastor Milton. Ele vai estar falando um pouco da congregação a qual ele dirige, os dias de trabalho e onde é que fica. Pastor Milton, fica à vontade e pode se expressar mandando. Amém, graças a Deus. Também queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, os internautas, a todos que nos ouvem nesta noite. Queremos louvar a Deus pelo privilégio de servir ao Senhor aqui neste campo, junto com o nosso pastor Jairo Teixeira, que é o pastor eclesiástico do campo de São Miguel. Pastor do campo, tenha nos dar a confiança de estarmos aqui ao seu lado, ajudando. Como falou o presbítero Everton, nós tomamos conta desse trabalho ali na Chã das Mangueiras. Deus tem nos ajudado e nos confirmado esse trabalho. Nossas programações de culto na Chã das Mangueiras começa na segunda-feira com o estudo para os novos crentes, os discipulados. Nas quarta-feira o nosso culto de doutrina, um culto super abençoado, onde Deus tem falado, tem tratado com toda a igreja. Também nas quinta-feira nós temos culto com os senhores, com as senhoras, durante o mês, cada semana. E nos sábados à noite nós temos a nossa escola sabatina, que tem sido uma bênção. Deus tem abençoado aquele trabalho. E nos domingos nós temos os cultos normal, né? Culto, primeiro domingo do mês, nós temos o culto com a mocidade. Segundo domingo, culto culto de missões. E terceiro domingo, culto com a família, que tem sido uma bênção. Deus tem abençoado muitas famílias naquele trabalho ali, onde tudo é voltado para a família. Tem sido uma bênção. Deus tem nos abençoado naquele trabalho. Quero também abençoar e mandar a paz do Senhor para toda a congregação ali da Chã das Mangueiras, que possivelmente estará nos ouvindo nesta noite. Que Deus abençoe a todos, em o nome santo de Jesus. Amém, graças a Deus. Para quem não sabe onde fica a congregação, fica na subida da ladeira do cemitério. Subiu a ladeira, o cemitério aqui em São Miguel dos Campos, uma ladeira muito conhecida, já vai dar de frente lá, ou na lateral da grande congregação ali da Chã das Mangueiras, onde todos esses dias a qual o pastor Milton passou a relação da escala de trabalho, os irmãos estão reunidos ali para adorar e bendizer o nome do Senhor. Igreja abençoada. Desde já queremos enviar saudação a todos os irmãos que fazem parte da congregação ali da Chã das Mangueiras. Que Deus possa continuar abençoando o trabalho naquela congregação tão abençoada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos de mais um louvor, de mais uma mensagem musical, e logo após, o pastor Milton ele vai estar trazendo a palavra de Deus. Percebo os homens se iludindo com as coisas daqui, se doam, se entregam por algo que um dia vai ter fim. Milhares de vidas se apertam para ver um popstar, se rasgam e gritam por alguém que é pó e breve vai passar. Mas no livro sagrado está escrito e é preciso proclamar que debaixo do céu somente o nome de Jesus pode salvar.
Ele eu quero adorar. Com a minha voz eu quero proclamar e bem alto gritar que o meu Senhor é digno. Digno de receber louvor e adoração do seu povo. Reis e soberanos, homens poderosos, reconheçam todos que o Senhor é digno. Digno de receber louvor e adoração do seu povo. Rei dos séculos, poderoso, santo eterno, glorioso, infinito, magnífico, Ele é digno de todo o meu louvor. Vejo pessoas que escarnecem do Senhor Jesus, vivendo à toa, caminham sem Deus, sem paz e sem luz. Quem dera que o mundo reconhecesse o real valor e todos prostrados gritassem só Jesus é o Senhor. Pois no livro sagrado está escrito e é preciso proclamar que debaixo do céu somente o nome de Jesus pode salvar. A Ele eu quero adorar. Com a minha voz eu quero proclamar e bem alto gritar que meu Senhor é digno. Digno de receber louvor e adoração do seu povo. Reis e soberanos, homens poderosos, reconheçam todos que o Senhor é digno. Digno de receber louvor e adoração do seu povo. Rei dos séculos, poderoso, santo eterno, glorioso, infinito, magnífico, Ele é digno de todo o meu louvor. Com a minha voz eu quero proclamar e bem alto gritar que meu Senhor é digno. Digno de receber louvor e adoração do seu povo. Reis e soberanos, homens poderosos, reconheçam todos que o Senhor é digno. Digno de receber louvor e adoração do seu povo. Rei dos séculos, poderoso, santo eterno, glorioso, infinito, magnífico, Ele é digno de todo o meu louvor. Amém, graças a Deus. O Senhor é digno, digno de todo louvor e de toda adoração. Meus queridos e amigos ouvintes, internautas, desta feita queremos passar ao ministrante da Palavra de Deus na noite deste dia, evangelista Milton.
ele vai estar trazendo a palavra de Deus desta feita. Passo toda a oportunidade para ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Sinto-me no privilégio de estarmos aqui com o presbítero Everton, neste programa abençoado, confiando em Deus. É a nossa esperança e a nossa confiança. Eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus, falando sobre o poder que há no Evangelho de Jesus Cristo. Está escrito aqui uma passagem linda no capítulo 4 de São Mateus, capítulo 12, a seguir, que diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, Galiléia das nações. O povo que estava sentado em treva viu uma grande luz, e ao que estava sentado em região de sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós entendemos aqui na palavra de Deus que Jesus, quando ele encontra os primeiros discípulos ali no mar da Galileia, Jesus ele traz uma mensagem levando o homem ao arrependimento. Nós encontramos nesta passagem aqui, para se cumprir o que o profeta Isaías disse, esta luz que raiou lá é Cristo Jesus. O povo estava distante de Cristo naquela região onde imperava a sombra da morte, espiritualmente falando. Aí Jesus chega como a luz do mundo e raiou naquele lugar. E trouxe a luz e a esperança para os que estavam ali no cativeiro do pecado. E como Jesus, o melhor ministro de todos os tempos da palavra de Deus, ele começa a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Foi a primeira mensagem de Cristo acerca do Evangelho. E agora, Jesus andando junto ao mar da Galileia, Jesus encontra Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E Jesus faz-lhe um convite. Você vê que o evangelho tem um poder tão grande que transforma o homem, né? Eles pescavam ali, eram pescadores de carteirinha, sobreviviam da pesca. Mas agora o convite de Jesus, convidando-os para o evangelho, eles não rejeitaram. Jesus disse: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, o seguiram. Glória a Deus. Ouviu Jesus chamar, não hesitou em deixar seus atavios de pesca, seus colegas, e ali logo seguiram a Jesus. Porque o convite de Jesus, toda a vida, foi o convite mais especial de todos os tempos. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. E andando dali em diante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai consertando as redes, chamou-os, e eles, deixando imediatamente o barco, e seu pai seguiram. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas nações ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades molestas entre o povo. Primeiro pregador do evangelho, Jesus Cristo, começa a anunciar, falar para que o povo se arrependa, para que o homem caído no pecado haja uma esperança para a vida dele. E agora Jesus, quando sai com os discípulos ali pelo mar da Galileia, os primeiros que Jesus ganhou no mar da Galileia, Jesus agora, a notícia de Jesus corre por toda a circunvizinhança. E ali é notório, Jesus prega na sinagoga o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e molestias do povo. E a sua fama corre por toda a Síria, traziam-lhe todos os que padeciam, cometido de várias enfermidades, tormentos e endemoniados, e os lunáticos, e os paralíticos, e ele os curava. Jesus Cristo, como
homem e ao mesmo tempo Deus, ele pregou este evangelho que tem o poder de transformar o homem. O evangelho que muda, o evangelho que transforma, o evangelho que faz com que o homem entenda que é necessário nascer de novo para ser uma nova criatura. Glória a Deus. E este evangelho, onde ele foi pregado e onde é pregado, ele tem o poder de transformar, de libertar os que estão no cativeiro, os que estão assentados em região da sombra da morte. Esses precisam encontrar a luz do mundo, que é Jesus Cristo de Nazaré. E seguia uma grande multidão da Galiléia e de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Esses os seguiram a Jesus, acompanhando Jesus. Haja vista que ele em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, nós vamos encontrar o evangelho sendo pregado lá em Samaria. Glória a Deus. Capítulo 8, verso 1 ao 13, diz que e também Saulo consentia na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. A igreja mãe estava dentro de 4 paredes. Foi necessário haver uma perseguição para que eles pudessem cumprir o ídolo de Jesus, pregar o evangelho a toda criatura. Este evangelho que Paulo disse que ele não foi só em palavra, mas também em poder. O evangelho que Paulo pregou não foi só em palavras humanas, mas também em poder de Deus. E diz a palavra do Senhor que eles saíram dispersos. Glória a Deus. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Então Filipe aproveitou o momento em que a perseguição à igreja de Jerusalém e saiu pregar a palavra de Deus. Chegando em Samaria, lhes pregava Cristo, falava do evangelho, do reino de Deus, para que as pessoas realmente pudessem crer e viessem converter a Cristo. Porque só o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo Jesus, é que tem o poder de fazer do homem uma nova criatura. E as multidões unanimemente prestavam atenção o que Felipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia. Ele pregava o evangelho e Jesus cooperava com ele, operando sinais e maravilhas. Glória a Deus. Então é necessário que as pessoas entendam que este evangelho do reino de Deus veio justamente para mudar o homem, para tirar o homem das trevas, para que o evangelho penetre ao coração do homem. Não basta estar no evangelho, mas é necessário que o evangelho penetre ao coração do homem, porque sendo assim, há uma esperança para aquela alma sofrida. Pois os espíritos imundos saiu de muitos, e que os tinha clamando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Haja vista que aquela cidade foi enganada por um homem chamado Simão o Mágico. Este enganara toda a população daquela cidade. Quando o evangelho chegou, o evangelho trouxe alegria, porque trouxe libertação, trouxe cura, trouxe salvação, e muitos iam ouvir o que Filipe dizia e fazia pelo poder do evangelho. E o Senhor cooperava com ele, operando, expelindo os espíritos imundos, os endemoniados eram libertados, os paralíticos eram curados. E muitas pessoas iam para ver, e chegou alegria naquela cidade. Ao contrário do que anteriormente, o povo acreditava em um certo mágico que tinha iludido o povo daquela cidade. Mas o evangelho de poder chegou. E quando o evangelho de poder chegou, esqueceram o mágico. E até o próprio mágico seguiu o evangelho, para saber que o evangelho de Jesus Cristo tem poder para transformar o mágico, transformar o espírito, transformar toda sorte de homem
porque um dia, crendo, ele pode pedir socorro a Cristo e submeter o evangelho de Jesus para ter o direito à salvação para a vida eterna. E disse que houve uma grande alegria naquela cidade. Nunca houve-se tanta alegria antes do evangelho chegar. E quando o evangelho chega, as pessoas unanimemente prestam atenção e vão de encontro a Filipe para ver e ouvir as pregações do evangelho e o poder de Cristo sendo ministrado naquela cidade. Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria dizendo ser um grande personagem. O evangelho, ele esclarece. O evangelho, ele revela a verdade de Deus. Enquanto o evangelho não tinha chegado em Samaria, o povo era enganado. Aquele Simão, aquele mágico, tinha iludido todo o povo daquela cidade, dizendo que era uma grande personagem. Mas quando chega Filipe, portador do evangelho de Cristo, trazendo a mensagem da palavra de Deus, o mágico agora para ouvir a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então nós vemos aqui o qual todo atendia, desde o mais pequeno até ao maior, dizendo ser ele uma grande virtude de Deus. Ora, a virtude de Deus estava na vida de Filipe, porque Filipe era portador da mensagem genuína. Filipe agora estava pregando o evangelho do rei. Este tinha a virtude de Deus. Mas o mágico tinha enganado todo o povo, dizendo ser uma grande virtude de Deus. Quando o homem não conhece o evangelho, facilmente ele é enganado, se torna uma presa fácil, fica vulnerável, não tem entendimento. Mas quando o evangelho chega, a luz brilha e há entendimento e revelação para o povo. Então nós vemos aqui na palavra de Deus que ele tinha enganado há muito tempo o povo ali em Samaria, mas ouvindo Filipe pregar, como cresce em Filipe, ele pregava acerca do reino de Deus e do nome poderoso de Jesus Cristo, se batizavam tanto homem quanto mulher, e creu até o próprio Simão, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandezas e as maravilhas que se fazia, e ele estava atônito. Agora, o evangelho chegou, não deu mais para ninguém. O evangelho chegou, presbítero Everton, clareou a mente das pessoas. Aquilo que estava triste, passaram a ter uma grande alegria, porque nunca tinha ouvido e visto em Samaria tais sinais de maravilha sendo operado através de uma palavra poderosa sendo pregada. E Jesus cooperava com Filipe com os sinais que se faziam, porque Filipe pregava o evangelho genuíno. O evangelho que até o mágico se dobra, até o feiticeiro se dobra, o espírito se dobra diante do poder que há no evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós poderemos também ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, verso 19 a seguir, o poder do evangelho de Cristo Jesus. Glória a Deus para sempre e eternamente. Nós vemos aqui na palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 19. O evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. Glória a Deus, porque o evangelho cobriu ali, encontrou, deu seu apoio a todo o pessoal da Ásia. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Então eles pregavam para os judeus, eles estavam ameaçados, não queriam pregar para os demais. Mas eu quero dizer que quando o Espírito Santo de Deus outorga e ordena, que coloca a palavra nos lábios de quem pronuncia o evangelho, ele não fica calado. Ele prega para todo mundo, porque para isso Jesus disse: pregai o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Está no imperativo, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós vemos aqui, e havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. Grande número creu,
e se converteu ao Senhor Jesus. O poder do evangelho pregado aos gentios, lá em Antioquia. Então Jesus começou a salvar, glória a Deus, por intermédio dos missionários que Deus enviara para aquele lugar. Paulo foi um dos tais e tanto outros que era cooperador de Paulo, e chegando naquela cidade onde habitavam os gentios, também tinha alguns judeus que estavam dispersos por lá. Então eles pregavam a palavra. Diz que muitos se converteu ao Senhor Jesus Cristo pelo poder do evangelho. Glória a Deus para sempre e eternamente. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando a igreja mãe que está em Jerusalém, ela conhece, sabe da notícia de que lá os gentios estavam também aceitando a Jesus por causa do evangelho, a igreja envia Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos os que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor Jesus. Veja bem, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, este evangelho que foi pregado 2000 anos atrás, ainda é o mesmo evangelho que nós pregamos nos dias atuais. E vamos continuar pregando até a volta de Jesus. Este evangelho que muitas pessoas precisam ouvir, precisam crer, precisam dar lugar para o evangelho penetrar os corações. Não é só dizer, eu conheço o evangelho, eu estou dentro do evangelho. Se o evangelho não entrar, não faz efeito. Porque o evangelho de Jesus Cristo, ele é poderoso para curar, para libertar, para transformar, para fazer o homem uma nova criatura. E este evangelho tem o poder de libertação, tanto na vida espiritual quanto na vida física, nas curas divinas, que por intermédio do evangelho alguém pode obter. Então nós vemos aqui que o evangelho, ele é uma arma poderosa, glória a Deus, é uma ferramenta, glória a Deus, de suma importância para o homem que está caído no pecado. O evangelho tem o poder, vai lá, resgata, restaura, salva, liberta na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, meus queridos e amados irmãos, diz que muita gente se uniu ao Senhor, glória a Deus, através do evangelho. Glória a Deus. Ora, se Barnabé, glória a Deus, ele fosse falar, glória a Deus, acerca do que é o homem em si próprio, nada acontecia. Mas ele falou do evangelho, do poder de Deus, da transformação, glória a Deus. Então, aqueles que creram se uniram a Jesus. E é o que nós estamos vendo nos dias atuais. Aqueles que ainda não ouviram a palavra de Deus, aqueles que param para ouvir, logo a gente entende que estão necessitados. Estão sentados em região da sombra da morte, aí Jesus, que é a luz do mundo, raia na vida deles, e logo também eles passam a ser pessoas escolhidas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então nós vemos também aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, mais uma vez vamos entender, glória a Deus, o Evangelho, Atos, capítulo 14, verso 1 e 2, que diz assim, ó, a epígrafe diz, o evangelho pregado em Icônio, Listra e Derbe, sucesso, perseguição, à volta a Antioquia. Era Paulo que estava na sua viagem missionária. E aconteceu que em Icônio entraram junto na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeu, mas também de grego. Veja que poder tem o evangelho. Chegou nas sinagogas e pregaram o evangelho com autoridade e ousadia. E uma grande multidão de judeus e gregos creram no poder do evangelho e aceitaram a Jesus. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos o ânimo dos gentios. Glória a Deus para sempre e eternamente. Detiveram-se, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor,
o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos fizesse sinais e prodígios. Jesus continuava cooperando com eles. Eles pregavam a palavra, pregavam o evangelho, e Jesus cooperando com eles através de sinais, milagres e prodígios. Porque aonde o evangelho genuíno é pregado, há sinais, há cura, há maravilhas, glória a Deus. Para se cumprir o que Jesus disse lá em Marcos, glória a Deus, presta a sua ascensão, ele disse que os discípulos começaram a pregar e cooperavam o Senhor com eles, com os sinais que se seguiam. O evangelho de Cristo, ele é acompanhado dos sinais, cura, libertação, maravilha, batismo no Espírito Santo, transformação de alma. Este é o verdadeiro evangelho que nós pregamos e confiamos no poder da palavra de Deus. Atos capítulo 16 ainda fala sobre o poder do evangelho. Glória a Deus para sempre e eternamente. 16, 9 a 12 diz assim: Paulo teve uma visão da entrada da pregação de Filipos. Então, Paulo ele teve uma visão, e diz aqui, Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e rogava-lhe dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo entendeu que lá na primeira cidade da Macedônia, na cidade de Filipe, precisava do evangelho. O povo estava crendo em adivinhações, na pitonisa, até então, enquanto o evangelho não chegou naquele lugar. E Paulo, glória a Deus, vai ali na direção de Deus, porque teve uma visão de noite, e ele, na sua visão, ele vê que alguém se apresenta para ele, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Pregar o evangelho, presbítero Everton, na maioria das vezes, é atravessar a Macedônia, é entrar em dificuldade, é ir para locais onde você nunca imaginou, mas sabendo que lá tem vidas que precisam ser alcançadas pelo evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. E Paulo entendeu que, naquela visão, Deus lhe chamava para uma obra a ser feita ali na Macedônia. E diz a palavra, e logo depois desta visão, procuraram partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor os chamava para lhe anunciar o evangelho. Glória a Deus. Então o evangelho chega na Macedônia, na primeira cidade da Macedônia, Filipos. Glória a Deus. E Paulo ali chega para pregar o evangelho. Paulo e Silas chegam ali cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, para pregar o evangelho. Glória a Deus. Aquele povo, quando o evangelho chega naquela cidade, logo é revelado um espírito de adivinhação, que aquela jovem era possessa por aquele espírito de mentira que dava lucro aos seus senhores. Glória a Deus. Se o evangelho não chega ali, glória a Deus, né? Aquela jovem não era libertada. Mas o poder do evangelho de Cristo liberta. Glória a Deus. E diz a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e navegando de Troade foram correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, que é uma colônia, e estiveram ali alguns dias nesta cidade, pregando a palavra. No dia de sábado, saíram fora da cidade para a beira do rio, onde julgava haver um lugar para orar, para oração, e assentando-nos, encontraram uma mulher, né? Aquela mulher ali era uma mulher temente a Deus, mas ainda não tinha ouvido falar do evangelho de Jesus, que diz aqui, no dia de sábado, saímos fora da cidade para a beira do rio, aonde julgávamos haver um lugar para a oração, e assentando-nos falamos as mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração. O evangelho também abre o coração para quê?
Glória a Deus. Com a boca se confessa e com o coração crê para a justiça de Deus. Então, este evangelho que ainda hoje, pela graça e bondade de Deus, nós pregamos e anunciamos, este é o evangelho que cura, que liberta, que salva e que transforma a vida do ser humano quando ele dá ouvido à palavra de Deus. Então, chegando o evangelho ali em Filipos, a primeira cidade da Macedônia, glória a Deus. Então, logo aquela mulher, aleluia, ela se converte ao evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. E este mesmo evangelho, Paulo e Silas, cheio de ousadia, encontra aquela mulher pitonisa possessa de um espírito de mentira. E elas começam a dizer, por vários dias, esses homens que passam por nós são verdadeiros servos de Deus. Paulo, que quem tem o evangelho tem o Espírito Santo. Revelado pelo Espírito Santo, Paulo repreende e aquela mulher liberta. Glória a Deus. E houve umas consequências. Glória a Deus, porque o pessoal não entenderam, né, irmão? O evangelho de Cristo não é entendido por todos. Glória a Deus. Para quem está nas trevas, não entende. Mas para quem está à procura de salvação, logo o evangelho revela a salvação em Cristo Jesus. Vemos também aqui em Atos Apóstolos, capítulo 18, nós vamos ver outra mensagem, glória a Jesus, falando sobre o poder do evangelho. 18, 5 ao 11. Glória a Deus. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Interessante, irmão, que aonde Paulo passou, o evangelho é cristocêntrico. Glória a Deus. Hoje estamos vivendo dias que Cristo, na mente de muitas pessoas, saiu do evangelho, né? Pregam o evangelho, esse evangelho não transforma, não cura, não liberta, um evangelho que não tem o preço da cruz. Glória a Deus. Mas o evangelho que Paulo pregou e que nós pregamos é o evangelho que Cristo está no meio do evangelho. Cristo é o alvo do evangelho. Glória a Deus. Porque só existe o evangelho porque existe Cristo, mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhe: ao vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, desde agora parto para os gentios. Glória a Deus. Enquanto os demais, os judeus não quiseram, Paulo disse: agora vou pregar o evangelho aos gentios. Glória a Deus. Saiu anunciando. E louvemos a Deus, porque o evangelho de Jesus Cristo também nos encontrou. Éramos gentil, glória a Deus. Jesus veio para o que eram os seus rejeitaram, não creu, mas a todos quanto creu se deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Por esta razão, nós, os gentios, fomos abençoados com o evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus para sempre e eternamente. Então nós vemos aqui na palavra de Deus, e saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus, cuja casa estava junto da sinagoga. Crispo, que era o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo acerca, ou melhor, ouvindo, creram e foram batizados. Glória a Deus. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, Paulo, pregue, mas fala, não tema, não tenha medo, não te cale, porque eu sou contigo, ninguém te lançará de ti para te fazer mal, pois eu tenho muita gente nessa cidade, Paulo. Prega o evangelho, anuncie o evangelho. E Paulo esteve por um período ali pregando a palavra de Deus, não só aos pequenos, mas também aos tribunos, aos procônsulos daquela região, e o nome do Senhor Jesus foi glorificado. Então nós vemos aqui que o evangelho de Jesus Cristo foi e é poderoso para salvar e para libertar. Por esta razão, você, meu amigo, que nos ouve nesta noite, eu quero dizer para você que naqueles dias, Naftali, Cafarnaum, que situa-se à beira do mar da Galileia, o povo estava nas trevas. Glória a Deus. Assentado em região da sombra da morte,
Mas um dia o profeta Isaías profetizou acerca de que o Messias, o Salvador, a luz do mundo, habitaria naquela região. E justamente Jesus foi morar em Cafarnaum, cidade ministerial de Jesus, aonde Jesus fez muitos milagres e prodígios naquela cidade. Então as trevas foi dissipada, a morte teve que bater em retirada, porque Jesus chegou pregando o evangelho do reino de Deus e ali o povo entenderam que era o necessário, era Cristo, para que as pessoas acreditassem e passassem agora a entender que o evangelho pregado por Cristo, pregado por Paulo, pregado pela igreja do Senhor nos dias atuais é o evangelho que tira das trevas para a maravilhosa luz, é o evangelho que liberta, que salva, prepara o homem e leva para o céu. Aleluia. Glória a Deus. Você que ainda não aderiu ao evangelho, nesta noite eu lhe convido, glória a Deus, a abrir o seu coração para receber o evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando você entender o que é o evangelho, você vai entender que Jesus te ama e que Jesus morreu na cruz do Calvário para poder libertar você e a todos quanto nele crê. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Guarde esta mensagem no seu coração, em nome de Jesus. Desde já, também agradeço aqui a oportunidade que me foi facultada aqui pelo presbítero Everton. É um prazer, é uma honra para mim estar no seu programa, nesta noite, falando um pouco da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, a tu e toda a família, e abençoe este programa. Que este programa vá muito longe, vá muito além, e que muitos, através desse programa, venham conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Sou muito grato. Amém. Graças a Deus. Que mensagem maravilhosa e poderosa, a mensagem do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual foi ministrada nessa noite pelo pastor Milton, em nome do Senhor Jesus. Não saia daí, internauta. Fique, nós iremos orar por você, por sua família, por todos aqueles que estão conosco. Fique conosco, vamos só ouvir mais uma mensagem musical e logo após queremos enviar as saudações, queremos orar por você, queremos também falar um pouco de uma programação que temos logo mais no domingo à tarde, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Senhor, tu és a minha esperança, a minha vida eu entrego só a ti. Tu és a fonte que dessedenta minha sede. Oh, tudo és, Senhor, tudo és para mim. Tu és a luz que ilumina o meu caminho. És o farol que me guia neste mar. Em tuas mãos encontro segurança. Sei que comigo estás. És tudo para mim. Aqui no mundo é impossível minha vida sem ti. És a razão, enfim, do meu viver. És tudo para mim.
meu socorro quando em perigo. És a rocha na qual meus pés firmes estão. És a figueira e para sempre estou unido. Oh, tudo és, Senhor, minha salvação. Do céu desceste como alimento puro. És o pão vivo que minha fome saciou. Faz-me esperar na tua vontade, pois és meu protetor. És tudo para mim. Aqui no mundo é impossível minha vida sem ti. És a razão, enfim, do meu viver. És tudo para mim. Graças a Deus. Louvor aí ministrado pelo cantor Mário Soares. E queremos até pedir aos irmãos que continuem orando pela família, né, do cantor Mário Soares, porque com certeza eles precisam muito das orações dos santos e da consolação do Espírito Santo de Deus. Mário Soares, para quem não sabe, foi um dos cantores mais renomados aqui do estado de Alagoas, da nossa igreja, e ele partiu, né, para a glória celestial durante esses dias, e que Deus continue dando consolo à família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos, irmãos, desde já queremos enviar saudação a todos os internautas, que Deus possa continuar abençoando você que ficou conosco até este horário. Desde já queremos reforçar uma programação aqui da nossa igreja, em São Miguel dos Campos. No próximo domingo, segundo domingo de dezembro, é comemorado o Dia da Bíblia, o Dia da Palavra de Deus. Esta palavra que foi ministrada pelo pastor Milton, a qual tem poder para, com certeza, salvar, para trazer ânimo, para trazer alegria e mudança de vida, a qual, como ele falou e pregou na noite deste dia. Então, esta palavra ela vai estar sendo celebrada no domingo à tarde, a partir das 13 horas, saindo da congregação da Chã das Mangueiras, congregação esta a qual o pastor Milton dirige, e estaremos saindo ali numa grande caminhada, num grande desfile, em comemoração ao Dia da Bíblia. Estaremos seguindo a Praça da Bíblia, na parte alta da cidade de São Miguel dos Campos, aonde estará sendo realizada uma concentração e a palavra de Deus estará sendo ministrada. Teremos cantores, a banda Manancial, os grandes departamentos estarão louvando a Deus e será uma bênção do céu. Então não perca, você que faz parte da Igreja Assembleia de Deus aqui em São Miguel dos Campos, vamos todos juntos para que o nome do Senhor continue sendo glorificado na face da terra. Desde já queremos agradecer ao pastor Jairo Teixeira, que tem se mobilizado a igreja para este evento grandioso aqui na nossa igreja em comemoração ao Dia da Bíblia. Desde já, quero agradecer a presença do pastor Milton Ferreira, ele que tem muitos afazeres, é um homem ocupado, acabou de chegar ali, estava ministrando o estudo para os irmãos que irão descer as águas batismais no próximo dia 27, e uma bênção de Deus trouxe essa palavra gloriosa. Eu estava falando aqui para ele, este programa não é meu, esse programa é nosso, é dos dirigentes, dos presbíteros, evangelistas aqui do campo de São Miguel dos Campos, a qual Deus tem feito grandes coisas através destes servos de Deus. Amém? Desde já queremos orar. O
pastor Milton ele vai estar orando por você e por sua família e vai também estar nos despedindo com a bênção apostólica. Amém, graças a Deus. Oremos, bendito e eterno Pai. Nós queremos te louvar, te agradecer pela oportunidade que nos concede estarmos aqui ao ar, ministrando a tua palavra. Estenda as tuas mãos santas e abençoa a todos quanto nesta noite está nos ouvindo, aos internautas, aos irmãos, à igreja e outras denominações, e as pessoas ainda, nossos amigos que ainda não aceitaram Jesus, que também estenda as tuas mãos, meu Deus, abençoando de uma forma gloriosa. Pai amado e querido, abençoa este programa, esta rádio, o nosso pastor, a sua esposa, que são os fundadores desta rádio. Estenda as mãos e abençoa para que esta rádio, como um instrumento de comunicação, ela venha alcançar muitas vidas, não só aqui por perto, mas também ao longe, aonde quer que acessar este site. Pai amado e querido, nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em o nome santo de Jesus, e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja na vida de todos que nos ouvem, e todos dizem amém. Amém. Até a próxima quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe, em nome de Jesus. Quando choras te acalento, minha presença te acalma. Cada minuto e segundo, mês a mês eu proclamo. E as batidas do teu coração sou eu dizendo, eu te chamei.